Oi, eu sou a Alessandra França e falo de práticas metafísicas que melhoram a nossa vida. Se esse assunto te interessa, dá o seu like, segue aqui esse canal e já compartilha com alguém que gosta desses assuntos. Hoje nós vamos para o estudo do livro Alegria e Triunfo 2, Crie Seu Próprio Destino, de Lourenço Prado. A gente está agora no capítulo 2, então vamos para o vídeo. O título do capítulo 2 é Para Adquirir Eficiência. Ele vai trazer para a gente algumas informações para que a gente seja mais eficiente na nossa vida. E por que isso nos interessa? Porque isso faz a gente ganhar tempo, porque isso faz a gente se tornar uma referência, a gente ter um diferencial. E hoje em dia, num lugar onde todo mundo está fazendo tudo igual a todas as pessoas, né? A maioria das pessoas, um imitando o outro, um copiando o outro, você ser eficiente, você ser diferenciado é muito melhor. Então, ele dá algumas dicas aqui bastante interessantes. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar em várias áreas da sua vida. Ele começa esse capítulo falando o seguinte: a eficiência não se baseia apenas pelo trabalho em si, mas também pelo fato de você seguir um ideal. O que ele quer dizer com isso? Quando você sabe para onde você está indo, quando você tem uma direção, você está seguindo em uma direção específica porque existe um ideal naquilo que você está fazendo, há uma tendência muito grande de você se tornar muito eficiente nesse caminho. E isso é bem importante, guarda isso aí. Entender que você tem um ideal faz com que você, durante o processo, que vai exigir algumas coisas, esforço, dedicação, atenção, tempo, interesse, vai exigir de você realmente esforço físico, mental, né, dedicação. Só que quando você tem um ideal, esse processo, esse caminho, ele, vamos dizer assim, tudo que é vivido nesse caminho, né, desafios, tudo isso acaba ficando mais leve, porque você sabe exatamente onde você quer chegar, onde você está indo. Então, ele fala assim: você será eficiente ao se esforçar em fazer as coisas melhor do que antes. O que ele diz? Você precisa se dedicar, cada vez que você faz algo, você precisa fazer melhor do que era antes. E aqui eu dou uma sugestão para você te ajudar nisso. Assim, essa foi uma pergunta que eu ouvi num livro também de metafísica, em que a autora falava o seguinte: o seu trabalho, ele vai ser realizado muito melhor daqui a 10 anos. Como você poderia realizar o seu trabalho, esse trabalho, né, essa melhoria de 10 anos hoje? Então, quando você, nas suas meditações diárias, no seu momento aí de silêncio, né, que é muito importante que você tenha esses momentos de silêncio, você parar para fazer essa pergunta, você está abrindo um espaço na sua mente criativa para obter ideias para a execução do seu trabalho num padrão de excelência fora do normal. Então, essa aqui é uma pergunta muito poderosa para você se fazer. Eu vou repetir. O seu trabalho, daqui a 10 anos, certamente será muito mais bem executado. Então você deve fazer a seguinte pergunta: como eu posso trazer toda essa eficiência de 10 anos para o momento presente? E aí você abre espaço na sua mente para você receber insight, receber aí intuições de como você pode fazer para melhorar cada vez mais o seu trabalho. Isso faz você avançar e saltar muito. Então aqui a gente continua. Ele diz o seguinte: nenhum esforço será demasiado grande se através dele isso te aproximar do seu ideal. E aqui eu gosto de dar um exemplo bem simples assim do dia a dia, né? Eu moro aqui na região, uma região onde as pessoas gostam de passar férias, é uma região de praias. A cada ano que passa, a gente tem um volume de pessoas chegando, né? Mais pessoas chegando na cidade. E todas as vezes que é feriadão, todas as vezes que tem algum evento na cidade, os engarrafamentos para chegar aqui são cada vez mais longos. E assim, tem gente que fica 8 horas, né, no trânsito para chegar na cidade. E aí o que acontece? Ninguém desiste, né? Ninguém desiste. Ninguém fala: eu vou sair daqui, vou fazer o retorno, vou embora, eu já desisto. Ninguém desiste. Por quê? As praias aqui são muito lindas, o lugar é muito maravilhoso. Então as pessoas enfrentam aquele período de 8 horas no engarrafamento, com todos os problemas que você sabe, né, que o engarrafamento tem, porque elas sabem do ideal, elas sabem para onde elas estão indo. Elas não desistem. Às vezes elas sentem fome, vontade ao banheiro, tá cansado, tá com calor, tá estressado de estar sentado muito tempo, mas elas não desistem, elas permanecem, elas se mantêm naquele foco, porque o ideal delas é o quê? É curtir aquele período, curtir aquele feriado na praia, né? Passar o dia na praia, aquela mar azul, areia branca, o céu maravilhoso, né? Uma cidade muito bonita. Então, se você pegar esse exemplo e colocar na sua vida, por que você está trabalhando hoje? Por que você acorda tão cedo? Por que você tem que fazer o seu trabalho da melhor forma possível? Aonde isso vai te levar? Esse ideal tá claro? E ele fala aqui que a gente tem que ter esse ideal claro, senão a gente não suporta o trajeto, sabe? A gente não suporta o caminho até chegar lá. Então,
fica a reflexão, né? Eu achei bem importante essa reflexão. E ele ainda faz um alerta aqui nessa continuidade. Ele diz assim: você não pode ficar satisfeito com o que não for o melhor que você puder fazer. Você tem que ficar satisfeito com o melhor. Sempre pensar, eu estou fazendo o meu melhor. E cada vez que for executar, procurar executar com excelência. Se assim você fizer, o seu trabalho se tornará tão fácil que não conseguirá fazer de forma inferior. Tem um livro chamado Outlier, e esse livro o autor fala que realmente faz um especialista, né? Se ele tiver 10.000 horas de prática naquilo que ele faz, ele tem a excelência de um especialista. Então, pensa nisso, quer dizer, uma pessoa fazendo a mesma coisa durante 10.000 horas, ela vai se tornar especialista naquilo, ou seja, ela vai ter uma habilidade tão específica, uma habilidade tão perfeita naquilo que ela executa, que ela vai fazer rápido e ela vai fazer com muita facilidade, cada vez mais facilidade. Então, isso aqui que ele está falando é a mais pura verdade. Ele diz o seguinte: dedique-se, esforce-se e pratique constantemente. E quando chegar à plena eficiência, o seu trabalho não só será feito de forma diferenciada, como também será feito em menos tempo. Então, você vai se diferenciar ao desenvolver essa habilidade. Você não só vai se diferenciar, como você vai fazer em tempo curto, vai fazer em tempo muito menor. E você sabe que quando você é eficiente e é mais rápido, você é mais procurado, né? E aí ele diz assim: a eficiência, ela também exige concentração. E aqui é onde pegam as coisas, porque a gente vive num momento, né, em que a distração é o nosso maior desafio, porque rede social, informações, a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro, o nosso interesse é desfocado do nosso ideal muitas vezes. Você diz assim: eu quero, sei lá, conseguir aquela vaga no emprego, mas aí você se distrai com outras coisas que não tem nada a ver. Ao invés de se preparar para aquilo, você está distraído com outras coisas, né? Então, a gente percebe que a questão da concentração, ela é um grande desafio na nossa atualidade. E aí ele diz o seguinte, né? Como que a gente vai ter essa concentração, vai desenvolver concentração? Então, ele fala assim: antes da concentração surgir, deve haver interesse por algo. Pessoas que não se concentram em seu trabalho o fazem por falta de interesse nele. Ou seja, pessoas que estão desconcentradas, distraídas, fazem o trabalho de qualquer jeito. Por que elas fazem isso? Porque elas não têm interesse pelo que elas estão fazendo. E aí a gente vê uma situação que é bem interessante. Vê muita gente falando: meu hiperfoco em tal assunto. Aí você pesquisa na internet, você procura curso, você vai tentar ter uma experiência naquele assunto, naquilo que você está estudando, está interessado, enfim. Quando você tem esse interesse, você se concentra naquilo. Aí o pessoal tá chamando: é meu hiperfoco em tal assunto. Nada mais é do que você encontrou algo que te interessa e isso faz com que você dedique horas do seu tempo a se aprofundar naquele conhecimento, se aprofundar, desenvolver aquela habilidade. Então, isso aqui faz todo sentido. Muitos não estão interessados em seu trabalho porque estão servindo a uma ocupação para a qual não se adaptam. Muita gente fica desinteressada porque está trabalhando em algo que não gosta, não se adapta, não é para elas, mas elas fazem, às vezes por causa de dinheiro, mas ela acaba que esse dinheiro acaba nem sendo tão próspero assim para elas, né? Mas esse é um ponto-chave aqui que ele traz, porque se você está fazendo algo que você detesta fazer, certamente você não está expressando a potência máxima da sua habilidade, daquilo que você realmente é bom. Então, fica atento aqui que a gente vai esmiuçar isso ainda mais. Ele fala assim: fazer o que se tem talento. Se você está indo mal e odeia o que faz, é melhor se dedicar a descobrir seus próprios talentos. Ou seja, você precisa, em algum momento, se você está se submetendo a algo que você não gosta de fazer e você não está sendo bem sucedido nisso, não está se sentindo satisfeito, seja financeiramente, seja como pessoa, gente, é importante parar e se dedicar a descobrir esse talento, a descobrir a sua aptidão real. Então, se você tem um ideal e você, dentro desse ideal, você consegue desenvolver essa habilidade, ter interesse sobre isso, as coisas ficam mais fáceis. Não precisam ser difíceis, né? Elas podem ser mais fáceis, mas você precisa descobrir o que eu gosto de fazer, onde que eu quero chegar, e o que eu gosto de fazer vai me levar até lá. Então, eu preciso dedicar. Então, aqui a questão de autoconhecimento, ele se faz essencial. Se você não é o tipo de pessoa que se dedica a trabalhar-se internamente, certamente você vai levar muito mais tempo para alcançar o seu ideal, porque você precisa entender a sua habilidade, descobrir a sua habilidade e desenvolver essa habilidade. Isso vai fazer com que você salte para o seu ideal. Ele diz assim: a eficiência e o sucesso de muitos não se deve à capacidade em si, mas sim ao entusiasmo. Aquele que é entusiasta do seu trabalho, ele não tem dificuldade de concentrar-se
E isso aumenta muito a sua eficiência. Então ele fala que não ter concentração não vai fazer você ser eficiente. E você só consegue ter concentração quando você faz algo que te interessa, algo que é do teu agrado, algo que realmente faz você entrar nesse hiperfoco, vamos dizer assim, né? Que faz você querer desenvolver mais e mais habilidades dentro desse caminho aí até o seu ideal. E aí eu vou deixar para você aqui tipo uma fórmula para você entender essa dinâmica até aqui, tá? Até onde ele ensina. Então, primeiro você tem que descobrir o seu ideal. Para onde você está indo? Qual é a direção? Por que você quer fazer tal coisa? Né? Você quer algo. Você tem um objetivo. Lembra do exemplo lá? As pessoas que vêm passar férias aqui querem a praia, querem passar o dia na praia, querem curtir o mar azul, areia branca. Isso é o ideal delas. Então, ali elas vão desenvolver o interesse. Aonde nós vamos ficar? Vão pesquisar ali pousada ou alugar uma casa, ou aí vai fazer todos os preparativos para aquela viagem, né? Que é trabalhosa? É, mas como eles estão interessados, vira prazer. Preparar a viagem, se organizar para viajar. E isso gera neles uma concentração. Eles vão pesquisar tudo para não esquecer nada, se vai ao mercado, se vai ajustar o carro, se vai observar a questão da casa, né? Se está tudo em ordem, como funciona, pagamento, enfim. Isso é concentrar-se no assunto. Depois, eles vão ter aquele entusiasmo em passar pelo processo. Vamos enfrentar 8 horas de engarrafamento. Eles vão enfrentar, mas vão ficar entusiasmados. Por quê? Porque estão no caminho para o ideal. A outra etapa é o esforço. O esforço é suportar aquela situação, né, que eles estão passando, nesse nosso exemplo, é suportar a situação das 8 horas do engarrafamento, como lidar com isso de uma maneira mais leve. E a gente entende que quando a gente para e pensa, cara, 8 horas no engarrafamento, sentado no carro, é muito tempo, é estressante, mas quando você sabe para onde você está indo, esse período ele fica leve. Então, uma das coisas que o Lourenço Prado ensina aqui, ele fala que nesse período, na nossa vida, nesse momento em que a gente está no caminho, a gente está desenvolvendo, está aperfeiçoando coisas. Aperfeiçoando e trabalhando a nossa força mental. Porque essa força mental, ela mantém a gente no ideal. A força mental de manter o foco. A força mental de continuar fazendo o que precisa ser feito. E esse esforço, né? Porque a gente não gosta dessa palavra, né? Esforço. Mas aqui ele fala que o esforço é uma forma de aperfeiçoamento. É a dedicação que faz você aperfeiçoar a sua habilidade, faz você ter um desenvolvimento mental, que ele vai explicar um pouco mais à frente, para você chegar aonde? Na sua eficiência. Você vai ficando eficiente nesse caminho. Você vai desenvolvendo muito mais eficiência. Então, é bem interessante a gente pensar nessa fórmula. Então, vou repetir aqui rapidamente a fórmula. Primeiro ideal, aí vai desenvolver interesse. O interesse vai despertar mais concentração. Você vai ficar mais entusiasmado. Você vai executar com esforço, desenvolver ainda mais a sua habilidade, aperfeiçoar ainda mais a sua habilidade, desenvolver força mental para continuar fazendo o que precisa ser feito. E aí sim, você tem a eficiência. Essa é a forma. Conscientemente, esse processo de aperfeiçoamento, ele age sem cessar, pois todas as forças invisíveis da vida e subconsciente são dirigidas para um único alvo, o único alvo da eficiência maior. Então, tudo isso faz parte do processo para você chegar no estado de eficiência. Então, algumas pessoas têm um interesse inicial, mas elas não conseguem manter o entusiasmo que despertaria o interesse absorvente. Esse interesse absorvente é a história do hiperfoco. Tá? Então, na minha visão, tem a distração, né? O que é essa distração que atrapalha a nossa concentração? É quando a mente está obesa de informações, principalmente quando a gente fica em rede social, né? Passando ali, vendo muita coisa, é muita informação, informações diferenciadas, uma hora tá falando de política, outra hora fala de uma receita, outra hora tem um bichinho, outra hora fala de educação, outra hora fala de oportunidade de trabalho, outra hora fala de empreendedorismo, daqui a pouco tá falando da fofoca do famoso, daqui a pouco tá falando de briga de casal, caso policial, é muita coisa ao mesmo tempo, em curto espaço de tempo. Então isso atrapalha muito o nosso centramento mental. Então a gente fica com a mente o quê? Obesa. E a gente tem que ter cuidado com isso, essa mente obesa, carregada de informações que tiram você do seu ideal, te distraem. É como se colocasse você fora do seu caminho do ideal. O que acontece? Você vai trabalhar cansado, com a mente cansada, não dorme direito, fica desatento, não tem concentração para fazer, se sente mal, começa a se achar, eu acho que eu tô ficando deprimido, tô muito cansado, não tô mal-humorado, sabe? Tudo isso, gente, faz parte desse processo que eu falei aqui. Isso tudo atrapalha, como eu disse, né, inicialmente, o seu ideal. O seu ideal, isso às vezes acontece porque o ideal não está muito forte, não está claro para você. Muita gente que cai nessas armadilhas, às vezes é porque o ideal não é forte o suficiente. E aí a pessoa não desenvolve aquela disciplina. Mas tem gente que tem o ideal claro, mas acaba caindo na armadilha
da distração. Então essas pessoas encontrarão mais dificuldades, pois é preciso empenhar conscientemente e pôr em ação toda a sua mentalidade. Para as pessoas que não conseguem fazer isso, elas vão achar o trabalho esgotante, foi o que eu falei. Então quando a pessoa está distraída, ela não consegue empenhar a energia que precisa, a intenção ali focada, e elas vão achar tudo entediante, tudo chato, tudo cansativo demais. Para se tornar realmente eficiente, é preciso aplicar toda a sua força mental. E essa força mental, ela é aplicada quando a gente tem não só o ideal claro, mas a gente também tem vamos dizer assim, sabe aquele impulso, aquele desejo de realmente realizar esse ideal. Porque quando você cria um ideal, às vezes, distante demais, você também não vai chegar lá, sabe? Você vai desistir no meio do caminho. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, ele faz uma divisão aqui da mente em 3 sessões. Resumindo, tá? Pra gente poder entender de forma bem prática, ele fala assim, a primeira sessão é o subconsciente, que ele chama de grande reservatório. O subconsciente, ele não tem julgamentos, então ele apenas tem todas as informações ali e ele trabalha no campo da consciência, né? Trazendo conexões que vão fazer com que aquilo que ele está recebendo de ordem, aquilo seja manifestado, né? Executado. A sessão 2 ele chama de consciente, que é a mente dos sentidos e percepções. Então aqui é o que você consegue perceber desse mundo que você vê, ouve, sente, né? Degusta, enfim. A terceira sessão é a mente espiritual, ou superior. Então ele diz que aqui é a nossa mente da imaginação criadora. E a gente precisa aprender a trabalhar com essa mente espiritual, fazendo as nossas visualizações, né? É ali que a gente consegue ter o contato de criar, ver o nosso ideal realizado, e isso vai trazendo, evocando dentro de nós forças mentais e espirituais para que aquilo se torne real. Então isso aqui é um dos pontos chaves desse capítulo, né, que ele está ensinando. Então ele fala assim, primeiro você vai imaginar o seu ideal, vai usar sua mente imaginativa, vai imaginar o seu ideal. Então você deve se ver eficiente e próspero. Você tem que ter uma cena, né, em que represente essa sua eficiência e prosperidade. Então ele fala que de manhã e à noite você deve se dedicar alguns minutos criando essa imagem mental do que você espera alcançar, até que seja impresso no seu subconsciente e que toda a sua mente terá que agir para você, a fim de exercer uma ação eficiente e cada vez mais eficaz. Ele fala que essa prática de você visualizar, e não é você só visualizar um filminho, não é isso. É você dentro desse filminho, dentro desse cenário, é como se você fotografasse uma cena específica que vai representar de fato que você chegou ao seu ideal, que você alcançou o seu ideal. E aí você tendo essa imagem, o que você vai fazer? Ele primeiro diz que quando você faz isso, você está obedecendo à lei do progresso e desenvolvimento, que é a conservação do seu pensamento ideal mais perfeito e eficiente. Então isso tem que estar claro, isso tem que ser uma cena clara, nítida para você. Então aqui eu vou dar uma dica para você. Não adianta você desenhar, né, esse ideal, você pensar nele, você pedir para IA criar essa foto imaginária aí, e você durante o dia fazer o contrário. Você quer alcançar um objetivo, mas você está distraído com outras coisas. Você quer desenvolver uma habilidade, estudar sobre um assunto, ser especialista no assunto, e você estudar coisas que não tem nada a ver com o que você quer. E você está se sabotando, tá desfazendo o que você mandou ser impresso no seu subconsciente. Então isso é uma sabotagem, tem que ter atenção com isso. Procure sempre se alinhar, né? Isso que eu estou fazendo tem relação com o meu ideal? Está dentro do caminho, dentro do que eu penso que faz sentido? Você tem que fazer essa pergunta. A eficiência, ela não cai do céu. Ela não vem do nada. A eficiência, ela deverá ser adquirida por uma prática paciente e constante. E aí tem uma frase aqui, para mim é uma frase muito forte desse capítulo, que ele diz assim: o triunfo só é possível para homens e mulheres de ação. O triunfo só é possível para homens e mulheres de ação. Então as ações, elas têm que estar em consonância com o seu ideal. Você não pode fazer coisas completamente opostas ao que você quer conseguir alcançar, realizar. E a segunda coisa que ele fala é que você pode chamar, né, o auxílio do poder espiritual. E aí ele fala o seguinte, ele chama esse auxílio das forças espirituais como a casa de forças do universo. O poder do espírito é o maior de todos, pois embora exista só uma vida e só um poder, existem graus superiores que você pode se elevar. E só poderá elevar-se por meio do pensamento. Quando você entende que existe uma ordem espiritual, que à medida que a sua mente vai ficando mais serena, mais paciente, mais calma, mais focada,
mais concentrada. Você vai sendo instruído, você vai sendo inspirado a executar determinadas coisas. Você vai sendo inspirado a se conectar com pessoas. Sabe a lei da sincronicidade? Ela começa a acontecer quando esse ideal é claro e você está alinhado a essa força dentro de você que te ajuda, te auxilia, te coloca em linha com tudo aquilo que é necessário para que você realize aquilo que você está buscando, né? Te ajuda e o céu te ajudará. Então, realizando conscientemente sua unidade com o infinito, a sua vida se tornará repleta de poder infinito. Tudo parecerá um milagre. Quando você realiza essa unidade, você entende que você está em linha com essa força que existe dentro de você, você vai começar a realizar as coisas e as coisas vão ser cada vez mais, vamos dizer, facilitadas ou sincronizadas para a sua realização. Tornando-se mais eficiente, você obedecerá a duas leis, a lei do progresso e a lei do serviço. Você deverá progredir e se aperfeiçoar, sempre se impulsionando para maior realização. Aumentando a sua eficiência pessoal, você também progride ao mesmo tempo, servindo à vida e ao próximo mais habilmente. Afinal de contas, tudo que a gente faz, os nossos ideais realizados, sempre tem relação com servir a humanidade de alguma forma. Então, quando você começa a entrar nessa ação de buscar essa eficiência, você está se alinhando à lei do progresso. E a lei do progresso, ela também desperta essa lei do serviço, porque o que você faz é para servir ao próximo. Assim, fazendo, você entrará em harmonia com o objetivo divino da sua existência. Então, gente, muitas reflexões aqui nesse capítulo de hoje. Eu espero que esse capítulo tenha te ajudado, tenha aberto aí a sua mente, pratique, faça o que ele sugere que seja feito aqui nesse capítulo. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Até o próximo vídeo.